Fala galera, contemplando este universo depois de, sei lá, quase 3 anos depois do primeiro vídeo e 2 anos, praticamente 1 ano e meio depois do segundo vídeo sobre os livros. Estou postando aqui novamente em 2021 mais uma sequência aqui de livros sobre ateísmo, agnosticismo, ciência, filosofia, niilismo. Lembrando aí, vou deixar aqui na descrição para vocês verem o livro A Biblioteca Básica do Ateísmo 1, que eu lancei em 2017, e a parte 2 que eu lancei em 2019 e agora 2021 a parte 3, tá? Também os livros vão estar, aqueles que eu consegui achar para vender, porque tem uns 2 aqui que estão fora de catálogo, até em sebo é difícil. Então vamos lá, galera. Quem acompanhou aí os 2 primeiros vídeos sabe que eu gosto muito dele. É um dos meus autores prediletos, o Dr. Bart Ehrman, que é um teólogo, hoje agnóstico, mas foi cristão. Estudou 30 anos teologia cristã em 2 universidades, uma delas a Universidade de Wheaton, que é uma universidade assim de cristianismo fundamentalista, e ele escreveu vários livros. Nos outros 2 vídeos vocês vão ver. Esse aqui eu esqueci, passei batido. Esse aqui é o livro O que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê, né? É um livro que vai demonstrar as alterações, adulterações, falsificações, acidentes, modificações acidentais e incidentais que ocorrem nos evangelhos. Ele trata basicamente dos evangelhos, né? Então, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, né? Quer dizer, ele tenta fazer aqui um resumo basicamente do que Jesus teria dito, né? Partindo do princípio que a gente acredita nas fontes, uma vez que os evangelhos não têm autoria conhecida, tecnicamente são todos apócrifos e coisa e tal. Ele vai explicar aqui, e é muito interessante este livro porque a gente tem coisas assim bastante relevantes. Por exemplo, você vai ficar sabendo nesse livro que aquela famosa passagem da mulher adúltera, em que Jesus diz, né, atire a primeira pedra e blá blá blá, aquela história ela foi criada, ela não existia no evangelho original. Não me engano, acho que foi de João. É uma história interpolada, foi colocado mais tarde. Ou seja, uma história muito bonita, mas na prática isso nunca aconteceu. Jesus não participou. Aquilo é um episódio que foi construído. Então é um livro muito legal. Então qualquer coisa que vocês verem do Bart Ehrman, peguem, que é muito bom. Em seguida eu tenho aqui um outro livro dele, né? Olha aqui, do mesmo autor de O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Que é este livro aqui, que é esse fantástico, sensacional livro, O Problema com Deus, as respostas que a Bíblia não dá ao sofrimento. Esse livro ele é maravilhoso, né? É um livro que ele divide um pouco da história pessoal do Bart Ehrman. Deixa eu até tirar aqui. Esse livro aqui eu consegui numa pechincha, num sebo, porque ele é muito difícil de achar. Esse livro aqui ele vai discutir uma coisa muito bacana, que é o seguinte: como é a visão do sofrimento na Bíblia, né? Que ela não é única, né? Cada grupo de autores bíblicos lida com o sofrimento, com a ausência de Deus de uma determinada maneira, desde os autores javistas, passando pelo aquele misterioso, né? Aquele atípico livro de Eclesiastes, terminando com Jesus, com Paulo, né? E demonstra que a Bíblia não dá tecnicamente nenhuma resposta para o sofrimento. Ela dá várias respostas, dependendo da época. Muito legal esse livro. É um livro que conta como o Dr. Bart Ehrman, né, de um teólogo radical, fundamentalista, né, especialista em Novo Testamento, depois de 30 anos virou agnóstico, né, virou um, entre aspas, descrente. É um livro maravilhoso, sensacional, cara. Eu li esse livro aqui acho que em 1 semana. O próximo é, na verdade, o melhor de todos, incrível que pareça. Um livro que eu não dei nada quando eu comprei, que é esse livrinho aqui da LM Pockets, né? Livro de bolso da LM Pockets. Tem um monte, né? É a série deles, enciclopédia. Então tem tudo, tipo, o que é capitalismo, introdução ao marxismo, introdução a teatro. E aí eu vi esse livro aqui, Ateísmo, uma breve introdução.
Bom, um livro super fininho, né? Falei assim, deve ser básico. Cara, gente, rapaz, esse é o melhor livro que existe. É inacreditável o que esse Julian Badini conseguiu fazer. Eu diria para você que esse livro aqui, se eu tivesse que indicar um único livro, eu indicaria esse mais até do que o livro do Richard Dawkins, lá o famoso Deus, um Delírio. Não que aquele livro seja ruim, de longo, nada, né? Eu falo dele no meu primeiro vídeo. Mas isso aqui é inacreditável. O cara conseguiu aqui, o Julian Badini, ele é um filósofo, acima de tudo, tá? Ele não é só exatamente um ateu, ele é um filósofo. Ele se considera talvez até mais agnóstico, né? Mas ele faz uma introdução assim, é inacreditável. Todos os temas ele percorre, entendeu? Refutações aos argumentos ontológico, teleológico, cosmológico, a ideia, o preconceito de que o ateísmo é materialista. Quando eu li esse livrinho aqui, eu não dei nada, e isso aqui é maravilhoso. Talvez fosse o único livro que eu indicasse para qualquer pessoa. É sensacional, como diz um amigo meu, é sensacional. Infelizmente está fora de catálogo, vou achar em sebo, né? Talvez Mercado Livre, estante virtual, mas é assim, é fantástico. Parece que não dá nada, mas é fantástico. Se você achar isso aqui num sebo, alguma coisa, compre na hora. É muito bom. O próximo é um livro de um autor brasileiro, o André Cancian. Até já conversei com ele pelo Facebook. Livro Ateísmo e Liberdade. Tá? É um livro de aforismos, diatribes, né? É um livro que faz uma defesa ao ateísmo, uma defesa à liberdade, coloca todas as argumentações contra o ateísmo. É um livro extremamente completo, e o que eu gosto muito nesse livro é que ele toca no ponto do niilismo, né? A relação entre ateísmo e niilismo, entre o fato de que não ver sentido na vida não significa que a vida não tem sentido. É um autor brasileiro, tem muita coisa de poesia, ele tem tiradas sensacionais aqui. Esse livro aqui ele dá aquela ideia de que o ateísmo não é alternativa à religião, não tem nada a ver, né? Ele é simplesmente a descrença, e tem aqui, ele faz analogias muito boas, né? É um livro sensacional. A junção desses dois aqui é muito boa, né? Esse livro aqui, como é um livro nacional, é um livro artesanal, você vê, né? É da edição dele mesmo, né? Então é um livro que costuma ser caro, mas vale muito a pena. Eu recomendo, se tiver condições aí, eu vou deixar todos os que eu consegui encontrar, a descrição aí para você comprar na Amazon, que é uma loja que eu recomendo porque é de confiança. Esse livro aqui eu comprei 10 horas da noite e 11 horas da manhã eu estava em casa. Em seguida a gente vai partindo aqui já para a área de filosofia. Tem esse aqui que é belíssimo, né? O Anticristo, de Friedrich Nietzsche. Esse livro aqui, ele é curioso porque esse livro ele não vai falar mal de Jesus exatamente, sim do cristianismo. Nietzsche era um detrator, era um crítico feroz da hipócrita moral cristã. Para Nietzsche, o cristianismo acabou com a Europa, né? Mas em nenhum momento ele vai fazer um ataque, né, ad hominem a Jesus. Muito pelo contrário, ele vai dizer que o único cristão que existiu foi Jesus, né? Todo o resto que seguiu à sua frente foi decadência, né? E a Europa se dobrou a uma religião de humilhação, de fraqueza e de uma moral fraca, de uma moral covarde. E o Nietzsche faz aqui uma defesa dos valores da Europa tradicional contra o cristianismo, mas que é muito legal. Ele não vai atacar em nenhum momento a ideia de Jesus. Não é um livro anticristão, é um livro anticristianismo. É um livro relativamente curto, onde ele não usa palavras muito rebuscadas, né? Tem um toque ácido aqui, muito bom. Principalmente essa edição aqui, essas edições da Martin Claret, elas são muito tranquilas de ler. Aí o próximo a gente já vai partir para a área de ciência em si, né? Esse livro aqui eu li recentemente, Stephen Hawking, Breves Respostas para Grandes Questões. Sensacional. Para quem já leu livros do Stephen Hawking, sabe que ele acaba viajando um pouco, né? Se você não tem um conhecimento prévio de alguma coisa de cosmologia, astrofísica, física, às vezes você se embanana.
Tem um livro dele que é O Universo numa Casca de Nós, que é bem chatinho, bem complicadinho de ler. E nesse livro aqui não, nesse livro aqui ele faz assim, como se fossem fazer algumas perguntas, entendeu? Pergunta 1, pergunta 2, como tudo começou, né? Como se fosse uma sala de aula e fazendo perguntas, né? O que há dentro de um buraco negro? E as respostas são claras, práticas. É um livro póstumo, ele escreveu só a metade, depois a outra metade ele já tinha morrido, ela foi compilada, né? Faz aquela coleção, né? Então é um livro que parte ele escreveu, parte ele deixou e outros organizaram, né? Mas é um livro sensacional. De todos os livros dele, é o que eu achei mais fácil de você conseguir aí entender e digerir conhecimentos cosmológicos e astrofísicos mais avançados. Depois nós vamos para uma área aqui mais sinistra, mas que não tem nada de sinistro, se você souber. É a The Satanic Bible, do LaVey, né? Que é o chamado satanismo ateísta ou satanismo nihilista. Você pega esse livro aqui, você acha que vai ter fórmulas de encantamento, como sacrificar virgens ao demônio, né? Como beber sangue de criancinhas, nada a ver. Este livro aqui, pra você ter uma ideia, ele foi inspirado, a base dele é este aqui, né? O LaVey, ele basicamente faz uma modernização do anticristo. Ele vai fazer uma crítica à hipocrisia religiosa, à moralidade religiosa, né, à história religiosa em si. Então esse livro aqui não é muito diferente desse, né? É o anticristo moderno, é um satanismo ateísta, um satanismo que brinca com a ideia do satanismo, e é um livro que é muito mais de filosofia do que de teologia. Infelizmente ele só tem em inglês e existe uma raríssima versão em português de Portugal, que eu já tentei encontrar e não consigo. Mas assim, é um livro relativamente barato, de bolso, pequeno, né? Olha o tamanho dele em comparação com o outro aqui. É um livro pequenininho e é um livro de um inglês tranquilo. Você pode pegar um dicionário do lado e ir lendo. É um livro muito bom, muito bacana, principalmente as primeiras 3 partes. Depois ele vai fazer aqui uma série de brincadeiras lúdicas referentes a rituais, né, que trabalham muito mais a psique e arquétipos, né? Mas é um livro muito bacana. Se você manja de inglês, ou mesmo se você não manja muito, está a fim de aprender, com um dicionário do lado, é um livro muito legal, importado, mas é barato. Eu comprei na Amazon, assim, chegou em 2 dias, e vale a pena porque é um livro muito mal visto, maldito, mas ele é um livro de filosofia pura. E para finalizar, um livro também dessa turma, que é As Escrituras Satânicas, do Peter Gilmore. Peter Gilmore é o atual representante da Igreja de Satã. E aí ele escreveu esse livro, A Filosofia do Satanismo, que é para tirar um pouco deste véu de que os satanistas modernos eles fazem sacrifícios e aquelas coisas todas. Não, isso não é satanismo, isso é anticristianismo, né? O satanismo de verdade é um satanismo ateísta. E aqui ele escreve as principais características, né, mitos, né, o mito da comunidade satânica. Ele mostra também aqui uma coisa muito interessante, né, como o cristianismo de uma religião perseguida por Roma, após adotada, passa a ser a religião perseguidora, né, quer dizer, os oprimidos passam a ser os opressores. E também tem várias tiradas sobre homossexualidade, o que o satanismo pensa sobre sexualidade. Então aqui são esses livros muito bons, vou deixar para vocês, né, esses 2 aqui sobre o satanismo ateísta, o satanismo filosófico, sensacional, Anticristo de Friedrich Nietzsche, o melhor livro de Stephen Hawking, o mais fácil de ler, o mais digestível de ler, que você não precisa de grandes conhecimentos cosmológicos para ler. O livro do André Cancian, Nacional, Artesanal, um livro muito bom, que mistura ateísmo, filosofia, niilismo, liberdade. Este aqui, que é incrivelmente, acho que é o melhor livro de ateísmo que eu já li. Livro de bolso, pequenininho, infelizmente está fora de catálogo, se você achar, compra correndo. Do Bart Ehrman, que é um dos meus autores prediletos. Este aqui, O que Jesus disse, o que Jesus não disse, como a Bíblia foi modificada, aonde ela foi modificada, aonde as modificações foram acidentais, onde foram incidentais,
Lembrando aqui que a gente descobre neste livro que aquela bela parábola da mulher adúltera, na verdade, nunca existiu. Então são esses aqui os livros, galera. Vou deixar na descrição os links, caso vocês queiram comprar, né? Sempre pela Amazon, que é a que eu mais confio, mais rápida, como eu falei. Esse livro aqui é um livro importado, em 2 dias estava em casa, certo? Então essa é a terceira parte, para a gente refletir sobre esse universo maravilhoso, e em breve aí vem a 4ª parte. Espero que não demore tanto para fazer a parte 4 de livros, porque eu já estou com bastante livro aí lendo, terminei de ler, comprei alguns, certo? Abraços fraternais.